A gente vem agora aqui para o Brasil. A gente vai falar sobre economia. O governo divulgou o projeto de lei orçamentária de 2026. Assunto que a gente vai continuar repercutindo por aqui, porque impacta, obviamente, a vida de todos nós. E para isso, para a gente entender como que vai ficar esse orçamento de 2026, por que o governo está estimando determinados assuntos, a gente separou aqui algumas artes para poder vocês entenderem esses números que foram divulgados. Eu vou tentar explicar melhor aqui para vocês. Primeiro de tudo, depois de muitos anos, a gente tem um orçamento sendo divulgado com um superávit fiscal. Superávit fiscal é quando fica mais dinheiro sobrando na conta, com um dinheirinho a mais. Essa proporção desse superávit para o ano que vem é proporcional a 0,25% do PIB estimado pelo governo também para o ano de 2026. Então, portanto, você já deve ter se deparado aí com alguma manchete pelos jornais que o governo está prevendo um superávit de 34,3 bilhões, ou seja, portanto, 34 bilhões e 300 milhões de reais para o ano de 2025. Dinheiro sobrando a mais na conta. Isso seria relativo, tá, à meta, transformando ali na proporção do PIB 0,25% do PIB, mais de 34 bilhões, quase 34 bilhões e meio para o ano que vem, que já era a meta que já vinha sendo realmente estimada desde o ano anterior, essa previsibilidade da gente ter um superávit no ano que vem. Só que, na verdade, nas entrelinhas, quando aí a gente começa a interpretar todos os outros números, o orçamento que foi apresentado pelo governo na sexta-feira apresenta um déficit de 23 bilhões e 300 bilhões de reais. E aí você pode estar se perguntando, mas então como é que estão falando de um superávit? É porque existe dentro do arcabouço maneira de você deixar algumas despesas de fora do orçamento, como, por exemplo, programas sociais, o pé de meia é um exemplo deles, os precatórios, também que ficam de fora do orçamento. Então, com essas despesas fora do orçamento, portanto, então, a gente tira mais de 57, quase 58 bilhões desse orçamento e aí, fazendo essa continha aqui, a gente consegue chegar a um superávit, que é o que está sendo estimado agora pelo governo. Bom, além disso, a gente tem um salário mínimo estimado agora em R$ 1.631, ou seja, uma alta real de 2,5%, dentro da expectativa já mantida pelo governo de trazer um aumento do salário real. R$1, portanto, também a mais do que tinha sido estimado antes pelo próprio governo. Aí a gente tem também aqui em relação às emendas parlamentares. Temos as emendas impositivas, que está aqui na casa dos 40 bilhões e 800 milhões de reais, mas as emendas de comissão, 11 bilhões e meio de reais, ainda não estão previstas nesse orçamento. Portanto, o governo ainda vai apresentar e deve ser algo que deve impactar nisso daqui. Vamos ver, entender como que o governo vai fazer para manter essa meta para o ano que vem. Além disso, a gente tem aqui, em aumento de despesas, a possibilidade do governo aumentar em despesas 7,4% de aumento de despesas, o que seria referente a 168 bilhões de reais. Acontece que aí a gente precisa olhar com muito carinho para esse orçamento, porque existem algumas projeções de despesas, como, por exemplo, com a Previdência, que existe uma despesa que já passa da casa dos trilhões de reais. Já existem projeções no mercado que mostram que a despesa previdenciária pode chegar a passar de 1,5 trilhão de reais até 2029. E essa é uma grande preocupação nesse momento de diversos economistas, porque isso tem engessado bastante o orçamento. Bom, dentro de todo esse projeto do orçamento, aqui a gente está trazendo só alguns números, gente, porque é um orçamento gigantesco de mais de trilhões de reais. A gente também tem as previsões do governo para as projeções principais dados econômicos do país. Primeiro de tudo, o PIB brasileiro, que a gente tem aqui, de acordo com o orçamento que foi enviado pelo governo, uma projeção de 2,44% para esse PIB, para a atividade econômica do Brasil desse ano de 2025. Muito disso, do ano de 2026, lembrando, orçamento de 2026, tá, gente? Muito disso em cima ainda do agronegócio. Mesmo diante do tarifaço, de Donald Trump, enfim, eles estão prevendo 2,44% do PIB, o que fica muito acima do que o mercado projeta. De acordo com o último Boletim Focus, que é aquela pesquisa em que várias instituições do mercado são ouvidas, a expectativa para o PIB do ano que vem é de 1,86%. Portanto, então, as expectativas do governo se mantêm muito mais otimistas, assim como os dados que foram apresentados, inclusive dados com receita, ainda são muito otimistas e as despesas têm sido muito
O orçamento tem sido superestimado, com as receitas superestimadas e com as despesas sendo subestimadas. Essa tem sido a grande conclusão dos economistas que eu conversei aqui durante esses últimos dias. Bom, além disso, a gente tem inflação, 3,60% é o que o orçamento está prevendo para o ano de 2026, enquanto o mercado prevê 4,33%, portanto, a inflação acima ainda, o que pode impactar diretamente nisso daqui, na taxa Selic, que aí o governo prevê uma taxa Selic a 13,11%, já o mercado acredita que há mais espaço para corte de juros, espera isso, espera que no ano que vem tenha uma taxa Selic em 12,5%, enquanto de resultado primário seria, então, um superávit no ano de 2026 de 0,25%, enquanto o mercado, gente, está prevendo um déficit de 0,60%, ou seja, de um déficit de 0,60% para um superávit 0,25% é uma diferença muito significativa. E a gente conversou aqui com alguns especialistas para entender aqui na CNN Brasil, por exemplo, com o Marcos Pestana, que a gente conversou aqui, que ele que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, para entender, esse superávit é realmente real ou não? Bom, ele avaliou que o orçamento divulgado é muito apertado e que as projeções do governo para o PIB são muito otimistas, na verdade. Vamos ouvir. Então, a instituição fiscal independente não enxerga, não prevê, não projeta esse superávit que é a meta de 34. Pelo contrário, a IFE projeta, dependendo das circunstâncias, considerando o êxito no petróleo, não desidratação das medidas de aumento de receita e todo o sucesso no IOF, e sucesso também nessa questão da mudança dos incentivos, um déficit de 30 bilhões. Déficit. Então, seria um sinal oposto, teria uma distância de 64 bilhões. Então, é muito apertado, tem pressupostos ousados, a perspectiva de crescimento que está embutida no orçamento é de 2,4% de crescimento do PIB, que com Trump e tudo mais é uma meta muito otimista de crescimento do PIB. Então, o orçamento revela esse aperto.